Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Infelizmente FC, né? Voltamos finalmente, depois de algum hiato, algum hiato aí de gravação de alguns programas, voltamos a falar aqui do Infelizmente FC. O nosso último programa, inclusive, foi lá em janeiro, né? Você certamente já estava com saudade da gente aí. E não! Hoje a gente vai voltar a debater mais um assunto aí em alta no futebol brasileiro, que é a questão das SAFs, né? As Sociedades Anônimas de Futebol, que estão virando moda, digamos assim, no futebol brasileiro, né? Alguns clubes estão aderindo, a gente viu aí recentemente aderir Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Alguns outros clubes ali, como o América Mineiro, cogitou a questão da SAF, arredou a questão da SAF, e a gente vai debater hoje sobre a questão das sociedades anônimas do futebol no futebol brasileiro e principalmente, né, sobre a questão de como é ter um dono de um clube no futebol brasileiro, no futebol mundial. Estou aqui com o Daniel Dalense, com o Igor Pegado, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Igor Dalense, boa noite. Quem quer começar a falar? Vamos lá começar então. Me desculpem se tiver com muito eco, porque no quarto novo aqui ainda não tem móveis, né? Mas vamos lá, aqui é o seguinte, a SAF é uma novidade, né, do nosso futebol, surge como uma forma de sobrevivência de alguns clubes, né? A gente sabe que os times do Brasil aqui, eles têm dívidas desde quando foram fundados, basicamente, né? Tanto que o Vasco tem dívida com funcionários dos anos 1960, né? A maioria já morreu, mas tem dívida ainda, né? Então, assim, dívidas sempre existiram. O problema é que agora, quando eu falo agora, eu já falo um pouquinho mais de 10 anos, né? Que realmente a justiça tem realmente corrido atrás dessas dívidas, né? Tem dado uma série de mecanismos aos clubes para pagarem as dívidas. Antes era muito fácil você ter a dívida e empurrar, né, com a barriga, demoraria anos e anos. Agora a coisa é mais apertada, penhora de renda, penhora de receita. Então a coisa agora realmente ficou apertada. Antes você não pagava e dane-se quem não recebeu. Quem sabe receba daqui a 50 anos. Agora não, agora apertou e os clubes começaram a ficar asfixiados, né, financeiramente. Então surgiu essa oportunidade da SAF. É claro que alguns clubes também entraram pela questão do regime centralizado de cobrança de débito, só que através de eliminar da justiça, isso já foi também repassado aos demais clubes, não precisa virar SAF mais para isso, né? Que é um regime que basicamente você tem ali 70 processos trabalhistas contra você em locais diferentes, inclusive você reúne todos em um só e bota assim, olha, eu tenho 10 milhões, quem der o maior desconto começa a receber primeiro, né, em relação à dívida. Então, isso é algo que no início era só para a SAF, já entrou para eliminar, para todo mundo ter acesso, até com a questão de justiça, né? Mas a SAF é uma novidade, né? Que a gente ainda não sabe o que vai acontecer e por isso que, a priori, nesse primeiro momento, são os clubes que realmente estão com a corda no pescoço, estão sendo... É importante lembrar, os clubes não são, de fato, vendidos, o clube social não é vendido, né? Então, por exemplo, existe o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse Clube de Regatas Vasco da Gama, ele, digamos, pariu uma criança, pariu um filho chamado Vasco da Gama SAF, não sei qual vai ser o nome, né? Mas, digamos, Vasco da Gama SAF. Então, esse filho... Ele começa com 100% e vai vendendo, né? Até o máximo de 90%. Se não me engano, os clubes têm colocado no máximo de venda de 90%. Para poder manter o nome, manter as cores, manter a cidade em que eles são sediados, né? Para não pegar alguém, comprar 100% e mudar de nome, mudar o Vasco para Manaus, virar Atlético Manauara Futebol Clube, né? Para isso não acontecer. Então, os clubes têm sido vendidos a essa SAF, passa todos os ativos do futebol para ela, os jogadores, os contratos, tudo. Né? Não passa o clube social. No caso do Vasco, vai até passar, acho que São Januário também, a gestão de São Januário vai passar. Então, assim, é um passo muito importante. É claro que se a SAF der errado, o clube, a entidade, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ela não vai acabar. Mas o futebol, basicamente, acaba. Para depois ser refundado em última divisão. Então, é uma coisa bem que a gente não vê no Brasil, né? A gente vê na Itália, a gente vê na Espanha, a gente vê na Inglaterra. Mas do Brasil a gente não vê isso. Mas é um primeiro passo que os clubes realmente mais endividados estão sendo vendidos. Quando eu falo vendidos, repito, não, o clube social em si, é o futebol do clube que está sendo vendido, não é parceria, é aquisição mesmo, definitiva também, inclusive, né?
Não é uma questão de que o cara vai administrar o clube por 10 anos, não, é definitivo, a priori. Né? E sabe que no Brasil os contratos servem também para serem rompidos, né? E sempre tem a justiça para dar uma ajudinha também, né? Bahia e Vitória já se envolveram no SA e conseguiram sair com um monte de dívida, mas conseguiram recuperar a parte do futebol. Então, é uma solução para os clubes que estão hoje falidos, tanto que estão sendo vendidos por um valor muito pequeno, se você for comparar o potencial que esses clubes têm, e levando em conta que é uma venda definitiva, né? Então, assim, quem comprou o parte do futebol, a SAF dos clubes, é dono agora, em definitivo, né? Então, são valores pequenos porque os clubes estão com o pires na mão. Para não ir à falência, muito torcedor se iludindo, achando que o clube vai ficar milionário, quando não é isso. A SAF é importante para deixar de asfixiar o clube, né, em relação às dívidas que o clube tem atualmente, porque assim, os clubes pagam, acho que o Fluminense paga acho que 2,5 milhões por mês só de dívida trabalhista, que fez todo esse processo de pegar, juntar as dívidas em é o ato trabalhista, né? Você junta todas as dívidas trabalhistas em e vai pagando aos poucos. Então assim, acho que o Vasco deve pagar até mais, o Botafogo deve estar com a corda mais no pescoço ainda, o Cruzeiro nem se fala. Então você consegue ali, alguém bota um dinheiro imediato, você acaba não precisa, não tendo que gastar 2,5 milhões, 3 milhões por mês, dá 36 milhões, aí você pode gastar esse dinheiro com o futebol do clube, contratando um jogador. Mas algumas pessoas se iludem demais. A gente pode falar mais sobre isso também. Quem está adquirindo os clubes? Não é também. O pessoal acha que vai aparecer o Ibrahimovic, que era torcedor fanático do Chelsea, que investiu no clube. Não é bem assim. Só alguns grupos também meio obscuros estavam aparecendo ali para administrar alguns clubes. Mas basicamente o que a gente pode falar de início é isso daí. Bom, boa noite, gente. Boa noite, Daniel, Richard, nosso pessoal que está acompanhando também, né? Bom, nas minhas primeiras palavras é que a respeito das SAFs, né? É mais um caminho, mais uma opção que surge no futebol brasileiro, né? Com muita promessa. Como bem o Daniel falou, a gente pode reiterar o seguinte ponto: os clubes estão falidos, né? Muito disso passa por má administração, talvez sem assim nenhuma obrigação, digamos, né, dos cartolas, porque não o objetivo do clube ainda era um tanto quanto filantrópico, né? Agora um clube de futebol ele é de certa forma, não sei se ele dá dinheiro necessariamente. Parece que quanto mais ele dá dinheiro, menos ele fica bom, né? Tipo, futebol assim, a gente pode pegar o exemplo do Manchester United. Eu não sei até que ponto a gente pode falar apenas, por exemplo, em lucro, em superávit no futebol, um clube de futebol, né? É muito complexo. Mas essa discussão é interessante para a gente tentar traçar alguns parâmetros. Ainda estamos no início disso. Aqui no Brasil a gente não tem muita referência. Os principais clubes que estão endividados adotaram agora essa medida, mas eu acho que a gente tem algumas boas reflexões. Acho que o que a gente pode fazer aqui hoje nessa conversa é mais do que uma análise tão profunda, né, da nossa realidade brasileira, mas algumas reflexões que possam ser pertinentes dentro dessa temática. E realmente, né, como o Dalice bem pontuou e o próprio Igor pontuou, a gente tem que observar que os clubes que estão sendo adquiridos não é coincidência que Cruzeiro, Botafogo e Vasco foram os clubes que viraram SAF num primeiro momento. São clubes que têm uma dívida muito grande, que têm um problema de reestruturação administrativo e financeiro grande ao longo dos anos, certo? Botafogo e Vasco dispensa comentários, Cruzeiro também, certo? E a gente tem que olhar também quem adquiriu esses clubes. Com todo o respeito, acho que desses 3 clubes a gente tem o Cruzeiro sendo adquirido pelo Ronaldo, que em teoria é um dono, digamos assim, sério, pelo trabalho que a gente viu ele fazendo no Real Valladolid, e mas o time ainda está na segunda divisão. É bom pensar que o próprio Dalens pode falar que acompanha um pouco mais do futebol espanhol. A realidade do Real Valladolid é até abaixo do que o clube se encontra hoje, certo? Era um clube de segunda, terceira divisão do futebol da Espanha. Realmente foi um clube que teve uma reestruturação depois que a gestão do Ronaldo assumiu por lá. Mas o John Textor, que é o dono do Botafogo, que é quem comprou, digamos assim, a Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo, e a 77 Esportes,
que é quem comprou a Sociedade Anônima de Futebol do Vasco, eu particularmente eu tenho um pé atrás com esses dois casos. O Textor, por mais que a gente possa falar, mas ele é dono do Crystal Palace, da maior parte das ações do Crystal Palace é o time que está na Premier League, na primeira divisão da Inglaterra. Mas não foi ele que participou ativamente da reconstrução do clube, né? Ele adquiriu o clube no ano passado, a boa parte das ações, e o próprio Crystal Palace não é um clube que seja realmente competitivo na parte de cima da tabela da Premier League. É um clube que o seu status quo, antes e depois da gestão da adquisição das ações do John Textor, continuou na mesma situação. O Crystal Palace é atual o 14º colocado na Premier League, o que é o Crystal Palace costuma fazer na Premier League. E a questão da 777 Sports, né? Melhor dizendo, que são os donos americanos que adquiriram a Sociedade Anônima de Futebol do Vasco, é um caso a gente olhar um pouco mais de perto. Porque, além do Vasco, o primeiro clube que eles adquiriram na Europa foi o Gênova, que foi o clube italiano. Com todo respeito, a gente que acompanha um pouquinho o futebol europeu, a gente vê que o Gênova não é um exemplo de gestão, digamos assim. É um clube que troca muito de treinador, é um clube que atualmente está brigando para não cair e deve, se nada fugir por fora da curva, ser rebaixado no campeonato italiano, e é um clube que, no geral, não tem grandes contratações e grandes investimentos por lá. E a questão do dono, acho que se expanda muito o futebol brasileiro nesse sentido, que se tem muita... Assim, o futebol brasileiro ele tem muita dificuldade de separar a figura do dono da figura do mecenas, que é como acontece no Atlético Mineiro, que é o cara que injeta dinheiro e acabou. Ele bota dinheiro ali, vários empresários botam dinheiro ali sem se preocupar com o lucro. E o dono de um clube de futebol, seja qualquer um deles, a gente vê, tem vários exemplos na Europa, ele se preocupa com o lucro. Aqui, o clube de futebol, para ele, faz parte de uma empresa. Então é bom pensar que esses caras, eles vão querer tirar o investimento de alguma forma em algum longo prazo, seja qualquer um deles. Então não vai ser, digamos assim, uma doação para os clubes. Tá? Obviamente que implica também no modelo estatutário do futebol brasileiro. A gente tem o modelo estatutário do futebol brasileiro, ele é um pouco errado, né? A gente tem vários clubes sendo dizimados, digamos assim, por gestões ineficientes ao longo dos anos. O próprio Cruzeiro vem disso, né? E até por isso que caiu na questão da SAF. Então, realmente algo se debater. Existe, como toda e qualquer discussão, existe os prós e os contras na situação. Eu vou dizer o seguinte, como você falou, tem prós e contras. Logo de início tem uma coisa muito boa na SAF, que é acabar com esses conselhos dinossáuricos que os clubes têm, né? Que é uma coisa assim horrenda. Inclusive, eu soube que teve um dos conselheiros do Vasco, esse que está há 200 anos lá, que numa entrevista terminou dizendo: mas agora a gente vai mandar em quê? Ou seja, o cara, sabe, primeiro que aparentemente é um completo incompetente, né? E quer continuar mandando. É questão de ter poder mesmo, né? E, cara, a gente não vai ter esse modelo, vai ser um modelo mais empresarial, mais organizado. Você vai ter no Fluminense mesmo, o conselho é de fachada, que quem ganha a eleição acaba tendo a maioria do conselho. Ponto. Então, assim, aprova qualquer conta, aprova qualquer coisa, se tiver tudo errado, eles aprovam do mesmo jeito, porque eles têm a maioria, né? Então, assim, acaba que essa questão de conselho, cara, sabe? A gente está num mundo hoje que não é mais 1930, 1940. Ter conselho, é uma coisa assim bizarra, né? Que a gente tem no futebol. Agora não, vai ser uma gestão profissional, que vai cometer erros, sim, mas também vai só de não ter esses dinossauros aí que estão nos clubes há 30, 40, 50 anos, e muitas vezes que é o pai que era o co-proprietário, não sei, o sócio proprietário, não sei do que passa para o filho e vai continuar passando, só isso já é muito bom. Em que pese no Vasco, a gente fica triste, né? Porque quando tinha eleição no Vasco, tinha mulher grávida dando à luz, tinha tiroteio, tinha pancadaria, né? Pô, isso era divertido de ver, não vai ter mais. Na última eleição teve até o fantasma do Eurico Miranda, né? Sim, apareceu o fantasma do Eurico. Uhum. E na eleição do Vasco votaram mortos, né? Na última eleição, acho que o Eurico ganhou, vários mortos votaram, né? Então, assim, essa coisa circense vai
vai acabar, o que é bom para o Vasco, perde entretenimento, mas é obviamente bom para os clubes. Botafogo também tem gente lá há 200 anos, né, consumindo o clube. O Cruzeiro não conheço muito bem como está, mas tem lá seus grupos políticos também que acabam tomando o clube. Então, esse é um ponto positivo. Agora, o ponto, eu não vou dizer negativo, que seria pré-julgar. Portanto, eu mantenho a cautela. Mas o ponto duvidoso, não negativo, duvidoso, é assim, primeiro, essas pessoas que estão entrando são competentes mesmo? Esse é o primeiro ponto. A gente não pode achar que os caras estão aqui, não, são super competentes. Até agora, nenhum dos 3 grupos, entre aspas, né, que entraram até agora, mostrou uma exímia competência. O Ronaldo, o Valladolid, ele tradicionalmente é G20 do futebol espanhol. Então, é um time que normalmente, se for pegar qualquer ranking, ele está entre os 20 primeiros, ele disputaria normalmente a primeira divisão. O Ronaldo pegou o Valladolid em uma situação financeira muito ruim, conseguiu reverter essa situação financeira muito ruim. Então, o ponto positivo para o Ronaldo é que ele conseguiu reverter uma situação muito ruim no Valladolid, só que ele prometeu que o Valladolid ia classificar para competições europeias, prometeu que ia conseguir expandir muito a torcida do Valladolid para a Espanha inteira, porque o time ia começar a ganhar, ia ter destaque, e o time caiu para a segunda divisão. Então, na questão administrativa, realmente ele foi bem. O clube, eu não sei se estava a ponto de falir, estava uma situação bem ruim. Não diria falimentar, mas bem ruim. Tirou da situação ruim, mas também caiu para a segunda divisão. E a promessa dele, que eu acredito, a promessa que ia classificar para a Liga Europa e tal, depois Champions League, isso não aconteceu. Ele teve também o Fort Lauderdale Strikers nos Estados Unidos, que o time que acabou também fechando as portas. Tinha vários brasileiros, né? Acho que o Leonardo Moura mesmo, acho que se não me engano jogou lá também. Tinham vários brasileiros lá. Não sei o que aconteceu, não dá para julgar, porque simplesmente não sei como é que foi essa situação do Fort Lauderdale Strikers, que ele era um dos donos, mas o time também acabou. Mas para mim, o mais promissor é o do Cruzeiro. Eu acho que é bem interessante a entrada do Ronaldo. Para mim, se ele organizar um clube de forma administrativa e colocar o dinheiro mesmo, para pagar as dívidas, vai ser interessante. Como eu falei, não precisa colocar dinheiro para contratar fulano, beltrano e ciclano. Não é isso. Só de pagar as dívidas já é uma coisa muito boa. Você precisa me dizer, vamos botar 200 milhões do Fluminense. Eu digo, não contrata ninguém. Pega esses 200 milhões e paga as dívidas. Pronto, o clube vai estar sanado. Vai economizar de 2 milhões e meio só de ato trabalhista que o clube tem que pagar. 2 milhões e meio é poder utilizar em contratar jogador. Teria um time melhor, resultados melhores, e entrar mais dinheiro. Então, acho que o Cruzeiro é interessante. Do Botafogo, o John Textor, ele realmente não fez parte, né, dessa bom momento, né, essa transformação do Crystal Palace. O Crystal Palace era um time de Premier League que caía, ficou um tempo sem subir, e aí subiu e se fixou. O Crystal Palace hoje é um típico time de Premier League, nunca conseguiu classificar para a competição europeia, mas também é um time que não costuma correr risco de rebaixamento. A cada, 5 anos ele corre um risco. E está fazendo mais um campeonato bom. Então, assim, ele não reconstruiu o Crystal Palace. Ele entrou agora com uma porcentagem pequena. E o que eu não gosto do John Textor é que ele é muito falastrão, cara. Ele parece assim, tem uma declaração dele falando que o Botafogo tem mais dinheiro que o Barcelona. Eu falei, isso daí é meme, não é possível que o cara falou isso. Eu jurava que era meme, o cara falou mesmo. Então, assim, quando o cara é muito falastrão, começa a falar que o cara quer tirar onda com o Barcelona, tirar onda com o Corinthians, espera aí, meu amigo, espera aí. Então, assim, quando o cara é muito circense, eu nunca vi dar certo. Eu nunca vi, já vi vários no futebol de querer se achar gigantesco, todos quebraram a cara. Se realmente o Botafogo chegar e arrebentar, disputar a vaga da Libertadores, logo nesse primeiro ano, quer dizer, esse ano não vejo como. Mas, assim, tem tanta vaga que é bem capaz, né? O Fortaleza tem que acreditar e foi direto à fase de grupos. O América Mineiro, o pessoal achava que ia cair, foi. Mas, assim, pegar G4 e ficar surpreso, porque o cara não me parece um cara sério. Muita discurso assim, e não fez nada, né? Foi o Piazon que ele trouxe até agora, né? Disse que ia trazer fulano, beltrano, ciclano. Rapaz, assim, se fosse no Botafogo, estaria um pouco preocupado, viu? Para onde vai? Porque aquela história, é empresa esse negócio. Quer dizer, os clubes associativos no Brasil não vão à falência. Você pode dever 500 bilhões de dólares, você não vai falir, porque você é um clube associativo. O clube associativo não vai à falência. A não ser que o próprio clube faça uma reunião de assembleia e decida para a extinção do mesmo, né?
Mas o clube não vai à falência por dívidas, mesmo que seja insolvente. Mesmo quando decretaram o Flamengo insolvente no início dos anos 2000, insolvente, que assim, você vender tudo que tem, você fica com dívida ainda. Assim, decretou insolvente, daí, né? Pouco importa, né? Não muda nada a vida do clube. Agora, empresa não. Se for empresa, pode ir à falência. E vai recomeçar como? De última divisão, não vai ter mais os jogadores que o time tinha, jogadores todos no Botafogo SAF agora. Então ela vai ter que se reconstruir completamente. Completamente. Então, assim, eu tenho medo do John Textor, isso. Ele parece um falastrão, sabe, um cara que veio para. Parece um brincalhão, parece, né? Em relação ao Vasco, é como você até já falou, é um grupo, eles têm que colocar um outro ponto também. No lugar de um grupo que tem o Genoa da Itália, e o Genoa está em penúltimo, porque a Salernitana faz a campanha muito ruim, né? Mas assim, está em penúltimo e virtualmente relaxado. Não é lá um grande cartão de visitas, né? E tem outra coisa também que vale para os dois. Eu acho que para o Ronaldo não. Eu acho que o Ronaldo mantém o Valladolid, mas para o Ronaldo, mas para o John Textor também para o 777, é que assim, eles vão preferir investir mais dinheiro no time que está na Europa, no time que está na Premier League, o time que está na Série A da Itália. Assim, eu não acho que não vão gastar todo o dinheiro que eu tenho no Botafogo. Não, vão investir horrores aqui no Vasco. Difícil acreditar. Eles têm um clube, para mim, o Vasco é um clube muito mais significativo que o Genoa. Botafogo maior que o Crystal Palace, mas está no mercado maior que o Crystal Palace. Está no mercado maior, então vale mais dinheiro. O Crystal Palace vale muito mais dinheiro que o Botafogo. É aquela questão que eu sempre digo, né? O zagueiro do Brighton faz 10 partidas boas, vale 30 milhões de libras, nem euros, libras esterlinas. Aí tem um jogador aqui que joga pra caralho ali na divisão de base ali do São Paulo, do Fluminense, Internacional, do Santos. Para vender, então, os caras pagam mixaria. Se o cara veste a camisa do Brighton, que não é nada, né? Perto do São Paulo, Internacional, do Fluminense, do Vasco, o cara já é grife, né? E aí, eles vão dar foco nesses clubes, cara. Não vão dar foco nos brasileiros. A gente vê isso muito no grupo City também, né? O foco é todo no Manchester City. Tanto que falou que alguém criou isso daí já as pessoas levaram a sério, que o Bahia ia ser comprado pelo grupo City, que o Bahia ia ser campeão brasileiro. Velho, não esquece. Todos os times do grupo City, eles são organizados, né? Mas assim, né? Você vê, tem time na segunda. Eu acho que quando adquiriram o Girona, tem 3 pronúncias, estava na primeira, agora está na segunda, né? Mas não, o Montevideo é o City Top. O Campeonato do Uruguai é o Campeonato Municipal de Montevideo. O time ficar em 4º lugar no Uruguai, me desculpa, não é grandes coisas, né? Então, assim, né, o pessoal se empolga bastante e o foco é todo o Manchester City. Se for fazer pegar ali emprestado aquele PowerPoint do Deltan Dallagnol ali, cheio de seta, né? Então bota aí, Manchester City no meio, um monte de seta apontando pro Manchester City. Então, assim, eles vão dar preferência a Crystal Palace, ao Genoa e em outros clubes que venham a surgir, né? Sem falar, talvez, aí já era especulação da América Mineiro ser comprado para aquele capital com K. Quando o negócio é capital com K, eu já acho que é esculhambação, né? Eu já acho que é picaretagem. Um grupo que o cara quase acabou com o Bordeaux, né? O Bordeaux, inclusive, tá aí. La Grossa, né? Grandíssimo risco de ser rebaixado esse ano. Vai acabar caindo, acho que não foi esse ano, vai ser no próximo, aparentemente. O time tá muito machucado, né, por essa gestão. Então, assim, tem que se ter um pouco de cuidado. Porque até agora eu não vi ninguém que se diga, pô, esse cara vai fazer uma baita gestão. Até agora eu não vi, até porque, como você falou, Richard, nenhum aí é torcedor do time, né? Não é, por exemplo, como o Celso Barros, que com o Unimed despejou dinheiro do Fluminense. Duvido que ele teve o retorno, duvido, foi muito mais por paixão. A Leila também com a Crefisa no Palmeiras. O Palmeiras eu não posso falar muito, mas eu não sei se ela teve algum lucro ou foi paixão mesmo, milionária, então injeta dinheiro no clube, que o meu lucro vai ser o time ganhar Libertadores, né? Mas não são torcedores. E vão querer, como você falou, Richard, do lucro. Eles vão querer tirar. Os caras não são santos. Pô, ninguém idiota de botar 700 milhões no Vasco e não, se o Vasco ganhar aqui um campeonato aqui, para mim tá bom, não, os caras vão querer o dinheiro de volta. Agora, o único ponto bom de ter vendido tão barato, que o Vasco não vale nunca, 70% não vale 700 milhões, o Vasco vale muito mais, tem um potencial
de recurso muito maior, é que pelo menos vai ser mais fácil os caras se pagarem, né? E pode ter alguns que também a estratégia seja o cara mesmo lucrar, não, manter o time aí em 14º, o Vasco, por exemplo, é um time com potencial de ganhar brasileiro, se for bem estruturado, bem organizado. E com a grande torcida que tem. O cara fala, sabe o que? Eu vou manter o Vasco aqui, 13º, 14º, vou só tirar meu lucro e depois eu revendo para alguém. O que já aconteceu muito no futebol na Europa. O cara compra, tira o dinheiro que ele investiu e depois vende para outro com o clube já. Geralmente quando comprar clube tipo, de terceira divisão, vende contar na primeira. Né? Então é outro ponto também a se observar. Não, realmente, né? Essa questão é bem importante. Salientar que o torcedor brasileiro, ele olha com a questão dos donos de clube de futebol, ele olha principalmente para Abramovich no Chelsea e o Sheikh Mansour no Manchester City e a família real do Qatar lá do PSG, né? O que é um contexto totalmente diferente. É bom a gente salientar, né? Esses caras, eles compraram os clubes lá atrás muito mais por uma questão política dos países deles do que por uma questão realmente empresarial, certo? E é bom a gente ver que caras que realmente compraram os clubes na Europa por uma questão empresarial, é bom a gente, por exemplo, citar a família americana que controla o Manchester United, inclusive, que o torcedor do Manchester United quer ver o diabo e não quer ver que não quer ver os donos do clube. A gente tem um exemplo muito ruim, por exemplo, de caras que realmente se preocupam muito mais com o lucro do que o time associa do que realmente a esportividade, sabe? E o Dalense realmente citou, né? A gente pode ter, então, com essa brecha, digamos assim, da SAF, donos obscuros no Brasil. Como, por exemplo, o grupo Lagrosa, certo? Que tentou comprar agora o América Mineiro e só não comprou porque eles queriam 90% de controle do clube e o clube só queria ceder 70%, certo? E como o América Mineiro é um clube organizado, é um clube que tem as suas contas em dias, lá pelo... É Marcelo Salum, né, o Dalense, o presidente atual do América Mineiro, né? Acho que ainda é. Como é um clube organizado, eles preferiram não seguir com esse modelo de gestão, porque é um modelo arriscado. Como o Dalense falou, existem os prós e os contras. O pró realmente é a extinção total do modelo associativo, dos conselhos deliberativos, que realmente acabam com, perdão da palavra, ferrar com os clubes, certo? Muito clube aí é administrado por gestões corruptas que são, digamos assim, acobertadas por esses conselhos deliberativos, e a extinção desses conselhos deliberativos já se torna por si só um benefício para o clube de futebol. Mas a questão é o seguinte, o cara é dono do clube. Então, a gente pode, por exemplo, ter o exemplo do Peter Lim lá no Valência, que a filha do Peter Lim, o Peter Lim, dizimou o Valência, comprou o Valência, tornou o Valência quase como um brinquedinho, tornou o Valência como uma empresa dele, digamos assim, de tomada de lucro em vez de desempenho esportivo. E o ano passado, os torcedores do Valência resolveram cobrar o clube. A filha do Peter Lim falou a seguinte frase: o clube é nosso, a gente faz o que a gente quiser, certo? E a verdade é essa. A partir do momento que esses caras adquirem os clubes, o modelo, a SAF, digamos assim, dos clubes, eles são donos dos clubes, eles fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem tornar o clube competitivo, eles tornam. Se eles quiserem tornar o clube como uma empresa que visa basicamente o lucro dele nas ações, eles vão tornar, certo? Então, e como o Dalense mesmo falou, é bom a gente pensar também a realidade do futebol brasileiro. A lógica é se esses caras, vou dar o exemplo do próprio Ronaldo, vamos botar que o Valladolid suba para a primeira divisão da Espanha e se estabilize na primeira divisão da Espanha. E tem o Cruzeiro aqui no Brasil, dentro do mercado do futebol brasileiro e tudo mais. Qual clube o Ronaldo vai priorizar os investimentos? É óbvio que é o Valladolid, certo? Porque está numa liga maior, está dentro do cenário do futebol europeu, então tem todo esse contexto. Então é bom realmente o torcedor brasileiro, como as gestões dos clubes de futebol no Brasil são tão mal feitas, muitas vezes o torcedor brasileiro ele se agarra em digamos assim, em pedaço, como a questão do Titanic, em pedaços de madeira para não afundar, né? Em esperanças falsas ali. Então, acho que a gente vê muito a questão do Botafogo, né? O torcedor do Botafogo está claramente empolgado com o John Textor, certo? Só que
Se o Dalense falar com o torcedor do Botafogo, que ele falou agora pra gente aqui, que o John Textor claramente, ele é um cara que até agora, em 3 meses de gestão, ele não trouxe nenhum benefício pro clube, muito pelo contrário, o elenco atual do Botafogo é um elenco ruim, o torcedor vai xingar o Dalense, certo? Porque o torcedor está claramente empolgado com a possibilidade de ter um clube rico, de poder se equiparar aos seus rivais e tudo mais. O que é entendível, certo? O que não pode, o torcedor ele tem esse direito. O que não pode é quem digamos assim, está lá dentro ainda, quem trabalha seriamente dentro do futebol do Botafogo ter essa empolgação toda. Quer falar alguma coisa, Igor? Não, quero sim. Aproveitando o gancho que vocês comentaram de donos que inclusive o próprio dono do Botafogo, algumas bravatas, né, em relação a Barcelona, enfim, dinheiro. Eu acho que a gente pode fazer algumas reflexões. Primeira delas, a SAF ela aparece como uma opção devido a um modelo exaurido que os clubes funcionavam, né? A gestão de associação. E o segundo ponto é que a SAF ela surge justamente de uma possibilidade das dívidas do clube não atrapalharem, né, a administração do negócio. Apesar de toda a dificuldade tributária, questão de não só de dívidas, mas também de imposto, a SAF ela tem uma possibilidade de trabalhar com imposto abaixo, né, do mercado para um modelo privado, em que outras instituições, outras empresas deveriam arcar. E o terceiro ponto é que se o modelo da SAF, que é uma tentativa de respiro dos clubes, por exemplo, do Cruzeiro, tiver em mente única e exclusivamente contratação de jogadores caros, badalados e trazer mídia, então tá tudo errado. Se esse for o objetivo, então é melhor voltar do que já estava, porque não vai adiantar de nada. Não é porque o início de uma SAF é sem dívida, né? A dívida fica a cargo do clube. Acho que é por isso que o grupo que queria comprar o América Mineiro queria comprar 90%, que eu acho que se compra 100, não sei se a legislação da SAF prevê com que eles assumam também a dívida, mas eu acho que é um recado muito interessante que a gente pode observar no seguinte ponto: o interesse, né, de alguns grupos que queiram entrar como SAF nos clubes do Brasil. A gente tem um mercado interno muito forte, guardando, claro, as devidas proporções. A gente é um pouco parecido com os Estados Unidos. De certa forma, a gente não em relação ao mercado interno, tá, de consumo. De certa forma, um clube brasileiro consegue chegar em finais de campeonato mundial, por exemplo, sem o mercado externo, apenas com o mercado interno. Agora, é claro que de anos, né, sem que os clubes pudessem, ou melhor, devessem arcar com as suas finanças, né, como o Dalense disse, não vai falir, né, modelo de associação, no caso, o clube como um conglomerado de sócios e oligarquias, enfim, que historicamente os clubes no Brasil eles são de famílias, né? Eles sempre fizeram a política, no caso de gestão, de dentro para fora. Agora, uma crítica às SAFs que a gente não pode ter é justamente essa que vai falar como se o clube vai possuir um dono, então ele vai mandar, ao meu ver, no meu entendimento. Por quê? Porque já é assim. O que há é uma alternância de sobrenomes no poder, e que o clube no Brasil ele sempre funcionou como escada social para o cara que queria relevância social, queria relevância no seu nome, e atrelar sucesso de clube ao seu próprio nome sempre foi uma espécie,
funcionou como um capital político, principalmente voltado em eleições. Basta ver que o atual presidente do Flamengo foi cotado para assumir um cargo na Petrobras recentemente. Então, essa crítica não tem como ter. Mas a questão, por exemplo, de um grupo como o City demonstrar interesse no Bahia, o ponto é, a crítica que a gente pode fazer, uma reflexão que a gente pode fazer sobre as SAFs, é a partir do torcedor. Porque o torcedor vai olhar para um investidor desse e vai achar que o investidor ama o clube, que está ali porque gostou do clube, quer as melhores coisas. Quando eu digo no início que o objetivo de um clube não é um lucro, é porque o objetivo de um clube de futebol é o quê? É um sucesso dentro de campo, é título. O futebol é um dos poucos negócios no mundo que é um negócio que dá muito prejuízo para todo mundo que se envolve, porque o torcedor há anos paga sócio, paga produto, vai ao estádio e é só um dinheiro que tu não tem garantia de nada. Eu acho que quem está entrando nessa questão de SAF tem que entender isso, porque não vale a pena, por exemplo, tu ter uma família como os donos do Manchester United ou como muito tempo o Arsenal, que são clubes superavitários, seu valor de cotação no mercado é alto, mas que não ganham nada. Está dando dinheiro, mas que não tem sucesso. Então, o lucro no futebol, ele não é o principal. Eu acho que sempre que o investidor tiver apenas com esse intuito, vai ter problema. Porque eu considero até mesmo, retomando o exemplo do Bahia, que o objetivo de um clube de futebol seja a sua comemoração com a torcida. Porque o torcedor do Bahia ele quer ganhar título, mas o que clubes do Grupo City fazem? Formam jogadores. Então não importa se o Girona, por exemplo, como o Dalense mencionou, né, eles assumiram estar na primeira divisão, não é isso? Depois foram rebaixados. Não importa se eles caem. O que importa é se estão desenvolvendo os jogadores. Então, minha maior ressalva quanto à SAF não é a tentativa de se fazer as coisas certas. Até porque tem muita mídia para isso, né? Você pode pegar os jornais mais hegemônicos do país, sejam eles impressos ou digitais, eles mencionam mais transparência, mais controle, menos gasto. Mas isso é apenas uma expectativa também. Apenas uma expectativa, porque dependendo do investidor, se tiver muito dinheiro e quer fazer, por exemplo, quer trazer um cara, sei lá, um Cavani da vida, nada vai impedi-lo. Agora, é claro, ele vai ter o dinheiro, ele vai ter que arcar com o ônus de uma contratação dessa. No Brasil, a gente parece que tem memória infantil algumas vezes. A gente, tudo que se vende, que pintam como ouro, a gente acha que é a solução dos problemas. Mas existem contextos e contextos. Esse é um deles. O torcedor entender que talvez o objetivo do cara ali não seja o título, seja desenvolver jogador. E aí, o que vai fazer? O torcedor vai se agradar com isso? Será que o Bahia, com uma gestão saudável nesses últimos anos, que teve o rebaixamento, vai aceitar não subir, ou, por exemplo, com que um cara, um destaque, um jogador que eles consigam desenvolver seja vendido porque, enfim, ali é pelo lucro? Será que o torcedor vai entender uma reta final de campeonato para subir para a Série A, um cara sendo vendido, um protagonista? Como é que vai ficar? E aí, muitas vezes, a gente acha assim, o clube como está não tem controle, isso é fato. Mas, de certa forma, um conselho existe para ser um mecanismo de controle. Nas SAFs vai ter, como é que funciona esse mecanismo de controle? Como é que impede com que um jogador, por exemplo, seja destaque e não seja vendido? Já que tem que tirar aquilo que o cara, o grupo, o investidor investiu no clube. Quem é que vai impedir isso? Quem é que vai garantir? O ponto para mim não tem garantia, isso é fato, mas seja em qualquer tipo de modelo, seja o oligárquico, né, das famílias, seja agora com as SAFs. Porque para mim não adianta, cara, o cara chegar, não, vamos organizar o futebol, pá, tudinho, seja 5% das ações, 30%, enfim, 90%, 70%.
tem essa possibilidade, né? O conselho se mantém, ele não é dissipado, ele não é, como eu posso dizer, enfim, ele não é extinto. O conselho do clube se mantém até mesmo porque a ideia principal aí é com que o clube possa pagar suas dívidas enquanto o futebol não seja afetado por isso. E aí tu abre uma grande margem de investimento, por exemplo, no Cruzeiro. O Ronaldo, ele é uma esperança um pouco mais positiva, acho que eu entendo a visão até mesmo da Lens, porque ele é um cara do futebol. E ele sabe que um clube não só dando lucro, apesar da, né, Richard, dele ter prometido mundos e fundos no Valladolid, destaque, torcida, isso daí, ninguém pode garantir isso, cara. Ninguém, ainda mais uma questão de empresa que vai gerir apenas um departamento dentro de um clube. As coisas são muito mais orgânicas, né? O que eu acho principal que eu gostaria para finalizar minha fala e meu comentário, o que eu gostaria de pontuar é que eu acho que para a saída desse modelo oligárquico ser melhor e ser completa, e de fato eu acho que assim, desse modo, como eu vou expor, traria um pouco mais de garantia para o torcedor, porque eu acho que no futebol tem dois atores que são os mais importantes, é o clube e o torcedor. É o clube e o torcedor. É justamente criar uma cultura de participação do torcedor dentro do clube. Futebol, o clube de futebol é para quem tem dinheiro. Sempre foi assim. E com as SAFs não vai ser diferente. E o torcedor de fora, alijado desse processo. O torcedor que é o principal ativo. Porque é o cara que vai te dar a mídia. O que o Ronaldo promete? Não é título. Promete torcida. Tu só ganha a torcida se tu ganhar título. Mas se o teu interesse for o lucro, em algum momento isso vai ser conflituoso. Então, assim, seria assim, vangloriar se os grupos também tivessem a consciência de que, ao adquirir um clube, no caso a participação numa gestão, tivesse em mente que o objetivo, muitas vezes o lucro não vai ser o principal. E eu acho que de fato, eu acho que as SAFs são uma revolução burguesa, sabe? Antes a gente tinha uma aristocracia, que são as famílias, e a gente teve uma revolução burguesa com investidores, empresários, né, de vários ramos, seja lá quais forem. Vocês citaram o Peter Lim aí. Às vezes o ramo do cara nem é o futebol, mas ele sabe lá quais interesses políticos ele tem por trás, países por trás, né, com o soft power, que é um conceito muito presente na geopolítica, que estão o grupo árabe, né, enfim, no PSG, no Manchester City. O ponto é, parece no futebol, só consegue manter as rédeas quem tem muito dinheiro. Eu acho que a gente não pode vender a ilusão de que, porque o torcedor às vezes fala assim, tá beleza, você safa, agora meu clube é rico, né? Parece que o cara quer falar que o clube dele é rico, é endinheirado. Se for para isso, então vai ser mais do mesmo, não vai mudar nada. Agora, se não for para isso, se for uma questão, não, vamos tentar dizer, por exemplo, um clube de médio porte, que tipo o Paysandu, no caso é pequeno, né? Mas médio aqui na região, se a gente comparar o Nordeste e o Norte. O objetivo do clube, enquanto ele conseguir revelar jogador, trabalhar na base e ter um a mais, é uma coisa. Agora, se for o objetivo único, exclusivamente esse, não vai dar certo. Revelar jogador. Então, acho que os pés no chão quanto a isso é interessante para ninguém se frustrar. Porque o cara chega aqui no Brasil também que nem treinador português. O cara lá na Europa é pianinho, tá? Fala uma coisa, tu chega aqui já com aquela pose, né? Com aquela postura. Isso e aquilo, queimando o jogador em entrevista, enfim. Se chegar nesse objetivo também não vai adiantar de nada. E então tem que aproveitar, porque eu acho que a SAF é 4% de imposto. Não sei se vocês podem me confirmar isso, que eles podem pagar. Isso é muito baixo para o mercado, muito baixo mesmo. Então, a gente tem um potencial aí de investimento e retorno financeiro e saudável muito grande. Mas eu acho que esses pontos têm que estar na mesa para ninguém se frustrar. Não, isso sem dúvida, né? E realmente, como eu falei lá no começo, o
torcedor brasileiro ele tem uma distinção entre confundir o mecenas e o dono, certo? E o dono e o conceito de mecenas, que é o cara que investe no clube de futebol sem pensar no amanhã, e o dono do clube de futebol é bem diferente, certo? É só a gente usar um exemplo até fora do futebol. Você é patrocinador de um clube, você ama certa coisa, certo? Você, sei lá, enfim, você ama o clube, você vai botar o dinheiro ali, você vai gostar do dinheiro ali, como é a questão dos mecenas do Atlético Mineiro, né? Da Leila lá do Palmeiras. A gente tem até um caso menor aqui é um caso diferente, mas enfim, a Havan com o Brusque aqui em Santa Catarina, são casos diferentes, certo? São mecenas. Quando você é dono, você visa o lucro. Qualquer dono. Você é dono de uma barraquinha de jornal, certo? Você não vai gastar o seu dinheiro ali comprando insumos, comprando coisas sem você ter o lucro. Se você não tiver o lucro, você vai fechar aquilo ali e acabou, certo? É a mesma coisa do conceito do dono de futebol. O próprio John Textor, eu vou dar exemplo aí dos donos americanos, daqui 3 anos ele não conseguir tirar o investimento dele que ele tem que ele investiu no clube para comprar o clube, o que garante que ele não vai dizimar os investimentos no futebol ou não vai tentar passar esse clube para frente. A gente tem o exemplo do Mike Ashley na Inglaterra, que até foi comprado agora pelo fundo árabe, né? Que é outra discussão, mas enfim, era um dono que era odiado, que é justamente por isso. Que ele fez um aporte financeiro muito grande ali no início da década de 2010 no Newcastle, quando ele adquiriu o clube, e ele nunca teve o retorno financeiro e esportivo que ele desejava. Ele simplesmente cortou os investimentos no clube e o clube passou a ser um clube ioiô entre Championship e Premier League, certo? Então, e o conceito do torcedor brasileiro é muito diferente. O cenário do futebol brasileiro é muito diferente. O torcedor brasileiro não aceita esse tipo de coisa, até por uma questão enraizada no futebol brasileiro, que o futebol brasileiro, a maioria dos 12 grandes, digamos assim, é bom pensar que nenhum país do mundo relevante no futebol tem 12 clubes considerados grandes. A maioria dos clubes na Inglaterra você tem 3 ou 4 e outros clubes médios ali que historicamente eles disputam alguma coisa. Na Espanha a mesma coisa, na Alemanha a mesma coisa. Aqui no Brasil a gente tem o conceito dos 12 clubes grandes, 12 clubes que se não ganham um título no ano, a gestão, o treinador, enfim, treinador a gente troca rodo aqui no futebol brasileiro, né? Isso não vem nem ao caso. Mas então, o conceito é muito diferente. O torcedor brasileiro não vai aceitar, o torcedor do Cruzeiro não vai aceitar não vai aceitar a campanha pro Cruzeiro que o Valladolid faz na Espanha. Isso é um clube ioiô. Não vai aceitar, certo? Então é isso que a gente tem que dosar bem. É isso que o torcedor tem que ter um pouquinho de noção do que é realmente o conceito do clube de uma pessoa ser dono do clube de futebol. Que existe os prós, obviamente, mas existe os contras, existe os pontos negativos como qualquer relação. Eu quero só, antes de encerrar, né, dizer o seguinte, pontuar algumas coisas que o Igor falou, né? Quando eu falei assim, eu acho que o John Textor e o Grupo 777, eles vão dar mais preferência aos clubes na Europa do que a Botafogo e o Vasco, respectivamente, e não mencionei o Cruzeiro, é porque eu tenho a impressão de que o Ronaldo tem um carinho grande pelo Cruzeiro. Eu não acho que o Ronaldo vai dizer, o meu foco aqui é o Valladolid, deixa o Cruzeiro para lá. Eu acho que assim, eu posso estar me iludindo, mas acho que o Ronaldo tem um carinho grande pelo Cruzeiro, está bem debruçado em relação ao clube. Eu acho que ele vai focar esforços e atenção no Cruzeiro. É alguém que tem uma ligação, né? Ele surgiu para o futebol, por mais que tenha sido formado sobre isso, mas surgiu para o futebol de fato no Cruzeiro. Eu acho que ele tem um carinho pelo clube, ele não vai olhar. Eu acho que ele vai olhar o Cruzeiro com muito mais carinho do que o Vasco e o Botafogo vão ser olhados pelos seus maiores proprietários aí no que diz respeito à SAF, né? E em relação também à questão do torcedor que se acha rico, né? Eu vi um meme essa semana, né? Que botaram assim, 4 meninos. Tinha um menino conversando com o outro, né? Aí com a... Deixa eu ver se na imagem se sai aqui. Tinha um menino conversando com o outro.
né? E um dizendo para o outro, olha aqueles pobres lá. Aí um menino estava com o escudo do Botafogo, outro com o escudo do Vasco, e tinha outros dois meninos de quem eles estavam falando, um com o escudo do Fluminense e outro do Flamengo. Eu falei, porra, então, eu não sei se partiu da torcida do Vasco ou do Botafogo, mas estão se achando milionários no Flamengo. O Fluminense tem suas dívidas e tal, tá indo bem, mas o Flamengo, né? Pobre, você chamou um meme chamando o Flamengo de pobres. Então, assim, sobe muito a cabeça de algumas pessoas, se achando milionários. Isso é uma carência grande também, né? Você, assim, como não tá disputando título, você acaba colocando como se fosse, assim, nós somos milionários, né? Ha, 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 ha. É uma coisa lamentável, porque é essa mentalidade que o torcedor não pode ter. Essa mentalidade, pô, ele tem que exigir jogadores bons, né? Um time bom, um time qualificado, que dispute títulos, né? E aí fique bom tanto para o torcedor, que quer ver títulos, quanto para o investidor, barra proprietário, que quer também ver o lucro, né? Até porque, como até o Igor falou, não é a mesma coisa, né? Do que Paris Saint-Germain, do que Manchester City, e outros grupos, Newcastle, que é o sport washing, né, que você usa o esporte para limpar a sua imagem, né? Então, assim, o Newcastle não precisa ganhar título nenhum, basta ser um time relevante, um time que brigue, que lute, que a Arábia Saudita, né, já vai ter feito, olha, a gente conseguiu aí, né, mostrar que nós somos competentes, estamos mostrando que a gente gosta de futebol, isso e aquilo, consegue dar uma limpada na imagem. O objetivo não é nem lucro, o objetivo é limpar a imagem, né, da Arábia Saudita, e assim com outros grupos também, né. Teve também um outro caso também interessante, que foi do Bahrein, né, acho que 35% do Paris Futebol Clube, né, que é um clube pequeno de Paris, foi adquirido pela família real do Bahrein, e inclusive se foi dito, né, pronto, agora, isso antes da temporada passada começar, pronto, o Paris é o novo rico, vai ter clássico ali com o Paris Saint-Germain. Eu falei, calma, a gente não sabe o que eles querem. Primeira temporada, chegaram a disputar para brigar para subir, não conseguiram, esse ano está em segundo lugar ali, brigando pelo acesso direto ali com o Sochaux, a Ajaccio e com o Auxerre. Mas assim, não é pronto, ficou rico, então está engolindo todo mundo. Não é o caso, né? E em relação também ao que o Igor falou sobre os donos, né? Realmente a gente tem vários. Eu acho que a maioria dos clubes tem donos no Brasil. Acho que a maioria dos clubes tem donos. Porque assim, são clubes associativos, não são empresas, porque a empresa paga um imposto maior. Então, quando você for vender um jogador, se você é um clube empresa, isso antes da SAF, se é um clube empresa que quer vender um jogador, você vai ter ali não sei quantos por cento, você acha que é 30% e poucos por cento que fica com o governo, né? Então, assim, até se você quiser hoje abrir um negócio, um clube, não abre uma empresa. Agora com a SAF é outra coisa, mas não abre uma empresa, abre um clube associativo. Aí você bota o quê? Você bota você, é o presidente, aí o conselho que elege o presidente vai ser seu pai, sua mãe, seu filho, sua tia, e é assim muito clube de futebol, né? Então, assim, por exemplo, hoje o Petralha é dono do Atlético Paranaense. No papel não é propriedade dele, mas na prática ele é o dono, não tem como tirar. E clubes menores você vê muito isso aqui. A gente tem clubes na Bahia aqui, por exemplo, utilizando como exemplo, que tem donos. Tem donos, ninguém tem como tirar. E também tudo bem, o cara fundou o clube e tal, né? Assim, agora, tem donos, não tem como tirar. O conselho todo do clube é a família de uma pessoa que elege o cidadão. Tem muitos clubes familiares aqui. Então, assim, realmente já existem clubes que são, hoje no Brasil, boa parte, tem donos, né, que pode não ser oficialmente no papel, mas na prática são clubes com donos, sim. A gente teve, hoje, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, acho que uns 3, 4 anos, no Campeonato Mexicano. No Campeonato Mexicano, você podia ter um grupo empresarial, não é um grupo empresarial que podia ter até 4 clubes na primeira divisão, ou numa mesma divisão, né? Então você tem, né, inclusive, emissora de televisão, né, tem o Grupo Azteca, tem a Televisa, é dona de clubes, né, de mais de um, né? Agora reduziu para 3 ou 2, se não me engano, mas eu me recordo que a gente estava tendo uma luta contra o rebaixamento no México, na época que tinha rebaixamento no México, que era entre Puebla, o Jaguares de Chiapas e o Morelia.
só caía um, né? E o mesmo cidadão, ele era dono de 3 clubes. Ele era dono do Puebla, do Jaguares de Chiapas e de um outro clube, não me recordo agora qual, mas é um clube maior, né? E só caía um. E ele disse publicamente: olha, se for para alguém ser rebaixado, eu sacrifico o Jaguares de Chiapas, porque o Puebla é de um mercado maior, é um clube maior, mais antigo. Então, se tiver na dividida, eu rebaixo o Jaguares. Então, assim, uma coisa absurda, né? Completamente absurda. No Brasil, por exemplo, não pode, o mesmo grupo, né? Tanto que quando a empresa Red Bull comprou o Clube Atlético Bragantino, o Red Bull Brasil, como é da mesma empresa, teve que ser rebaixado para a Série A2, acho que o Água Santa, né? Então, no lugar naquele Na ano. Itália também não pode, né? Isso, tanto, ainda Santa, permitiram né? que o Lolito tivesse essa legendana por 6 meses. Mas o acordo foi, você vai colocar para vender, né? Perdeu ponto no campeonato por causa disso, né? Mas vendeu, estou investindo, mas vai cair do mesmo jeito, né? Agora, o que eu coloco é que o cara disse isso. Olha, talvez eu tenha que sacrificar o Jaguares de Chiapas, rebaixar ele para evitar o rebaixamento do Puebla. No fim das contas, na última rodada, o Jaguares caiu, né? O Morelia fez um gol nos acréscimos e por isso o Morelia ficou, o Jaguares caiu. Mas assim, é uma situação bizarra, então pode acontecer também uma situação dessa. O cara falou, vou ter que, né? Olha, aqui o Genoa aqui tá a situação crítica de cair, o dinheiro é muito maior lá, eu vou ter que largar o Vasco de mão, ou um outro exemplo, e tentar salvar o Genoa ali, não vou investir nada no Vasco esse ano. É outro problema. A gente já teve isso de forma explícita, né? O dirigente falar, olha, vou ter que sacrificar talvez o Jaguares de Chiapas para salvar o Puebla, porque o Puebla é um mercado maior e eu lucro mais com ele. E olha que isso é dentro do próprio país, né? Imagina comparando a Europa com o Brasil. Exatamente, né? Tem todo esse ponto interessante que o Dalense falou, né? O dono de futebol, o dono do clube de futebol, ele é, como a gente fala, ele vai gerar em conta o que gera maior engajamento e investimento para ele. Então, ele obviamente num cenário entre prós e contras, ele vai levar em consideração qual clube vai gerar maior lucro, maior investimento, maior visibilidade para ele no futuro próximo. Tem mais alguma coisa para acrescentar, senhores? Não, eu tô satisfeito. Foi massa. Então é isso aí, senhores. Esse foi o nosso debate sobre as SAFs no Brasil. A gente está agora com um pouco mais de 1 hora, né, de programa. Então, fica aí o nosso comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê like, compartilhe os nossos vídeos e lembre-se sempre, né? Infelizmente, FC, o pior time é o seu.